caminhão já tem isso mesmo. incomodado, né, dá alguns problemas, né, então você pegou um veículo que ele estava com Uhum. ele acusava uma falha de rede CAN, ele não pegava, ele não andava, que Não, na verdade, assim, ó, o cliente ele entrou em contato com a gente, né, ele falou que no painel ele não estava marcando o nível do Arla, aí ele estava verificando no próprio veículo mesmo, ele viu que o reservatório estava cheio e perguntou entendi. qual que seria o próximo passo, né, É, porque no mas scanner ele também não estava marcando. provavelmente, Bigode, eu não sei Aí se está anotado ali nos detalhes aqui, a gente sempre deixa ali anotado os detalhes do suporte, mas se não estava uhum, marcando nível de Arla, né, tinha uma falha correspondente e o caminhão devia estar uhum, limitado, né, porque deu problema de Arla, o sim, caminhão perde umas 3 marchas aí, né, fica fraco, né. Provavelmente o cara foi na oficina reclamando isso de mesmo. potência, né. E aí ele começou a investigar, e como é que foi essa Isso. investigação aí, ô Fábio? Isso, na hora das verificações ali no próprio sensor, né, eu pedi para ele estar verificando a questão de alimentação, aterramento do sensor, às vezes de repente poderia ter queimado algum fusível, algum detalhezinho assim, né, até seria interessante entrar ali na Vamos enciclopédia dar para a uma gente estar entrada lá verificando o então, né, aqui em diagrama. caminhões, né, deixa eu só esperar carregar aqui. Então aqui olhando o diagrama elétrico, né, ô Fábio, a gente tem aqui, olha só, a gente tem aqui o módulo de bombeamento, né, Uhum, que é o Denoxtronic 1.1, aqui tem a central, né, do modo de bombeamento, né, isso. e aqui olhando os detalhes do diagrama, a gente chega nesse camarada aqui, né, que não estava marcando o Uhum. nível. Vocês começarem a investigar sensor de nível e temperatura do ar, lá, que é esse cara aqui. E o que, que vocês concluíram lá? Isso mesmo. A gente verificou ali no terminal 1 do sensor, né, conforme o diagrama, que ele estava bem alimentado, né, estava chegando ali tensão de bateria que vinha do linha 15, ele estava chegando ali o TR, então problema de alimentação não era algum detalhe assim de fusível queimado. Como ele não estava marcando, eu pedi para ele conferir a questão da rede CAN, para ele medir se estava conforme ali esse sinal que ele está publicado, Que aqui né? a CAN low teria que dar com um multímetro de 2,4 a 2,5, que a low é essa Isso, aqui, né? isso mesmo. E a CAN high tinha que dar de 2,5 a 2,6. Você falou, mede lá para ver. Claro, o cara podia medir com osciloscópio também, ia ver os Sim. pulsos ali da CAN, mas você falou, dá uma medidinha rápida ali com o multímetro para ver como é que tá a high e a low. E qual foi o Uhum. resultado? O resultado foi que tinha tensão de bateria nessa rede CAN. Ele estava marcando ali os 24 volts, Tava marcando né? tensão de bateria na CAN que tinha que marcar 2. Isso mesmo. E Aí aí, eu pedi para ele usar aquela ferramenta até que foi comentada na nossa live, o desligômetro, né? rapaz, agora você falou uma ferramenta. Cara, se você não tem ainda um desligômetro, tá? Você compre um e bota na tua caixa de ferramenta. Essa aí é uma das grandes ferramentas, né? Certo? O desligômetro e o jumper, né? Um cara com Uhum. um jumper, ou seja, um pedaço de fio, e um desligômetro na caixa de ferramenta faz miséria, né, o Fabel, não é? O Faz mesmo. desligômetro, né, pessoal, é uma brincadeira da doutoria, mas é o ato de você desligar componentes durante o diagnóstico. Por exemplo, eu estou com uma falha, eu suspeito que é o sensor de pressão do turbo, que está em curto, por exemplo. Se você desligar ele, talvez, provavelmente, vai gerar uma outra falha, mas a unidade de comando motor ela vai assumir um parâmetro de emergência, porque agora, como o sensor está desligado, ela vai assumir um parâmetro de emergência que funciona muito melhor do que o sensor estragado. Então, às vezes, você tem um carro Uhum. todo quadrado, você desliga o sensor MAP, por exemplo, ele fica redondo. Fala, opa, né? Ou desliga, sei lá, um sensor de pressão do ar-condicionado, seja o que for, né? Então, eu, quando estou fazendo meus diagnósticos complexos, rapaz, na dúvida, eu começo a desligar todo mundo. Você só não pode desligar o que é vital, né? Se você desligar um Sim. sensor de rotação e ele for vital, o carro morre, óbvio, né? Mas durante o diagnóstico complexo, uma desligadinha para ver se o componente não está em curto não faz mal a ninguém, não é, Fábio? Que é o nosso E famoso desligômetro. Pessoal, tenha um desligômetro na tua caixa de ferramenta, que é uma ferramenta barata, né? E que só dá alegria, né? Aí você isso. falou desligômetro nele. E aí, Isso. Fábio? Aí ele desconectou ali o sensor, ele percebeu que o conector ali ele continuava com essa tensão de bateria, né? Medindo no conector ali do sensor de nível. Então a gente eliminou a possibilidade de um curto interno no sensor. Espera aí, É, Fábio, deixa eu só mostrar como é que é o conector aqui para ficar mais Uhum. didático. Deixa eu ir ali, tem uns testes aqui, ó.
Ó, teste do. Aqui tem aqui para quem, né, esse sensor de nível, ele mede por ultrassom esse sensor aqui, né, Fábio? Uhum. Então, sensor de nível e temperatura, né, do Arla. Aqui está Sim. o conector elétrico dele, aqui está o sensor que fica ali no tanque, né? E aí ele desligou esse conector aqui, né, Fábio? Isso, E aí desligando o conector, ele viu que ainda continuava com aquela tensão de bateria. Aí eu pedi para ele tentar seguir o chicote ali, na verdade, verificar desligando em outros componentes para tentar identificar da onde que estava vindo essa questão desse curto na rede CAN. Ele desligou também o conector ali do módulo de bombeamento, né? Ele verificou que daí medindo ali no sensor, ele continuava ainda com esse curto na CAN. Aí eu estava verificando o diagrama, o que que eu percebi? Que o sensor de inox ele também compartilha ali dessa rede CAN, que daí vai para o C do motor. Eu é pedi para ele vir, verdade. isso, aí eu pedi para ele vir no sensor também para estar verificando, para desligar. A hora que ele chegou no sensor, ele me falou que o conector do sensor NOx estava todo cheio d'água, né? Estava Hum, inundado. Aí, se conseguir dar um zoom ali para a gente dar uma olhadinha melhor ali como que é o diagrama dele, ó, ele vai receber uma alimentação ali nesse terminal 1. Essa alimentação ali é um positivo de bateria. Então, como aqui. ele tinha água no conector, né, ele acabou no próprio conector curto-circuitando a CAN. Ah, não era o módulozinho do sensor de inox que estava cheio d'água, era o conector só. Não, era o próprio conector. Ah, tá. O conector do sensor de inox. Isso mesmo. Aí ele desmontou o conector, efetuou a limpeza, montou novamente, né? Foi verificar, já voltou a marcar no painel. Aí ele foi verificar também via scanner e conseguiu solucionar ali o defeito. Ah, uma outra coisa também, né, ô Fábio, que não sei se você Uhum. comentou, é que quando ele estava fazendo o diagnóstico, ele viu que não marcava a Arla no painel. Aí ele Isso. entrou com o scanner, acessou o sistema Arla 32 e no Uhum. scanner não aparecia também a marcação de nível de Arla no reservatório. Aí ele foi investigando, encantuando Isso. e conversando com você, vocês chegaram aí Uhum. nessa diagnóstico que era água no conector do sensor de inox que Isso. estava curto-circuitando a CAN Uhum. e um desligômetrozinho, né, que ajudou vocês a resolverem a falha ali, né? Bacana Sim, demais. sim, nesse e em outros casos, esse desligômetro é muito importante, né? Como foi mencionado ali, às vezes o carro está todo quadrado, tu desconecta um sensor que está com problema, o carro ele adota outra estratégia que acaba melhorando completamente. Exatamente, é isso aí. Essas são as manhas, né? Que o pessoal que já é experiente tem essas manhas, né? Mas quem está aprendendo, às vezes, não tinha uma sacada dessa, né? Ah, mas eu vou E, desligar, vai gerar um código de falha. Lógico, você tem sim, que ter o teu equipamento diagnóstico para depois apagar, né? Mas com é aquela certeza. coisa, né? Você vai encantuando o defeito. Mas, pô, bacana essa dica aí, Fábio, bacana.